a deputado federal, capitão André Porciúncula. Já contar um pouco da história desse cara. E olha que todos os dias a gente traz notícia, deputado, a nível regional, a nível estadual e a nível federal. E o que a gente fala da tal da Lei Rouanet aqui, das mudanças que houveram na Lei Rouanet, mudaram, claro, para melhor. Tem muito, entre aspas, né, artista por aí afora que deve gostar muito do seu nome. A gente vai falar um pouco sobre isso. Deputado, meu amigo, bem-vindo, satisfação recebê-lo por aqui. Prazer sempre, boa tarde. Boa tarde, satisfação é minha, né? Tá aqui na Vitória FM. É a oportunidade de falar com o pessoal aqui do sul da Bahia, com o pessoal aqui de Gandu. Prazer é todo meu. Deputado, o senhor foi secretário nacional, né, de incentivo e fomento à cultura e responsável pela Lei Rouanet. O que é que significa isso aí? Trata em miúdos esse tema pra gente, conta um pouco da sua história também. Eu era secretário de cultura, né? Eu era o 02 do Ministério, né? Eu trabalhava junto com o Mário Frias comandava a pasta, era o número 2. E eu comandei a Lei Rouanet, né? O senhor era o 02? Era o 02, né? O adjunto, vamos dizer assim. Eu que respondia, na ausência do Mário, eu respondia por todo o Ministério da Cultura. A minha atribuição maior era referente à Lei Rouanet, que ficava exclusivamente comigo, e eu que comandei essas grandes mudanças que fizemos na Lei Rouanet, né? Que gerou toda essa polêmica na grande mídia, que eles anunciavam aos quatro ventos que nós queríamos destruir a cultura, e na verdade o que a gente queria destruir a cultura do desperdício de verba pública, do clientelismo, do dinheiro que ia para milionário, e realmente resgatar uma cultura realmente popular, que de volta para o povo, e foi o que a gente fez, né, nessa empreitada. Muita gente questiona isso, e a mídia negra, não digo nem marrom, eu digo a mídia negra do Brasil, tenta deturpar a história da Lei Rouanet, a história da cultura brasileira, e diz que o presidente Bolsonaro tentou acabar com a cultura. Muito pelo contrário. Trancou as torneiras, até porque aquela Zé de Abreu, aquela turma lá, ganhavam da Lei Rouanet, acabavam cobrando ingresso ainda, lucravam duas vezes. Conta um pouco da sua história para a turma te conhecer melhor. Era mais escabroso do que isso, né? Quando eu cheguei lá Era mais cabuloso ainda? Muito mais. Quando eu cheguei lá na Secretaria de Cultura, a primeira coisa que eu fiz foi algo que qualquer gestor básico faria, né? Vamos fazer uma auditoria no dinheiro que foi alocado, né? E a gente descobriu que os antigos governos colocaram 13 bilhões de reais e não se deram o trabalho de verificar para onde esse dinheiro ia. Você imagina alguém pegar 13 bilhões de reais, não é milhões, é bilhões. Bilhões. Pegar 13 bilhões de reais e distribuir dinheiro aleatoriamente sem saber para onde esse dinheiro ia. Então era isso que nós tínhamos. Aí começamos a verificar para onde esse dinheiro ia e descobrimos que 10% das grandes empresas culturais no Brasil, das grandes produtoras, ficavam com 80% de todo esse recurso. E que esse dinheiro muitas vezes não era aplicado no que deveria ser aplicado na atividade cultural. Que eu vou dar um exemplo da Rede Globo, né, através da Fundação Roberto Marinho, que certa feita pegou 30 milhões de reais para fazer um museu, que era para eles terem entregue em 2014, e até o ano passado, né, quando eu estava na secretaria, eles não tinham entregue o museu. O que é que eu fiz? Negativei as contas da Globo, fiz uma auditoria, multei a Globo, fiz ela devolver esse dinheiro, corrigido com correção, e trouxe esse dinheiro para investimento de fato em cultura. Então o que a gente fez foi um processo de saneamento mais elementar e moral dentro do processo de uso da Lei Rouanet. Qual foi o resultado disso? Ano passado a gente gerou 1 milhão de empregos quase com a Lei Rouanet. Um valor inédito. Por quê? Porque a gente entregou a Lei Rouanet não para os grandes artistas milionários. Sim. A gente entregou a Lei Rouanet para quem? Para os pequenos artistas, os artistas iniciantes que precisavam de capacitação, de preparação. Estruturamos ela para museus, para patrimônio histórico. Devolvemos ela para o povo realmente, que é o seu verdadeiro dono, né? E essa é que é a grande chateação dessa grande artista, dessa grande mídia negra, né, que você fala. Não é a quantidade de dinheiro. A gente bateu o recorde histórico de investimento em dinheiro na cultura no governo Bolsonaro. Mas o dinheiro não foi mais para aqueles desvios, para os movimentos escusos, não foi para comprar a consciência da elite artística, os elogios da elite artística. O dinheiro foi realmente para o povo, para quem precisava da lei. E foi isso que a gente fez. Então, quando a gente fala acerca dos evangélicos que não tinha acesso a isso, o que é que foi mudado na secretaria? Na minha gestão, eu respondi um processo por causa disso, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos seus processos e o porquê também. Eu aumentei 20.000% o número de projetos de música evangélica aprovada na Lei Rouanet. Por quê? Lembrando que o pessoal não tinha acesso. Não tinha acesso. Não tinha acesso. Então, havia um entendimento de que música evangélica não era cultura, que é um absurdo completo. A gente mudou esse entendimento e viabilizou o acesso da cultura gospel aos mecanismos de fomento à cultura. E aumentamos drasticamente esse processo porque é parte constitutiva da nossa cultura. E é uma cultura importante, né? A cultura evangélica cristã dentro desse processo cultural artístico.
Então o pessoal hoje tem acesso livre. Acesso livre, a gente aumentou drasticamente o investimento e eu não vejo nenhum motivo para não investir em cultura cristã. Tem uma turma aí tentando processar o senhor, por quê? Eu tenho hoje ao todo 209 processos. Só isso? Só isso. Mas explica por quê. Nenhum por corrupção. É isso que eu ia dizer, porque tem muito bandido aí que é candidato e tem processo por ser corrupto, por ter metido a mão no povo, inclusive que foi preso, que o STF liberou e que diz agora que foi inocentado e que não foi, só mudou de gestão e prescreveu tudo aquilo que a gente sabe. Mas por que esse processo do senhor? Nenhum dos meus processos é por corrupção. Eu consegui ser, eu acho que o primeiro gestor público a ser processado por não dar dinheiro público. Então, assim, 80% desses processos é porque eu não dei o dinheiro público. Eles queriam dinheiro público, eu negava, eles me processavam porque eu não estava dando dinheiro público. Então, acredite se quiser, a maioria imensa desses processos é porque eu não estava dando dinheiro público para os artistas milionários. E aí, parte desse processo é porque eu proibi a linguagem neutra, aí me chamavam de homofóbico. Eu proibi o famigerado passaporte de vacinação, aí me chamavam, diziam que eu estava cometendo crime contra a segurança sanitária, porque eu não fazia discriminação. Eu fazia investimento em cultura cristã, eles me processavam porque diziam que eu estava fazendo investimento em religioso. Então, todos esses processos, na verdade, eram instrumentos de perseguição política. Como o presidente sofre esse mesmo tipo de instrumentalização da justiça. É um preço que a gente paga para fazer o que é correto e eu não me arrependo. Principalmente no Brasil, que vinha num sistema de muitos anos, desde 1500, um sistema corrupto gigantesco. Exatamente. Então eu faria de novo, não dei dinheiro público mesmo para o que não era importante, o que não era cultural, o que não era definitivamente voltado ao público, ao povo. E eu não me arrependo de nenhum desses processos, já que nenhum deles é por corrupção, e sim por fazer o que é certo, o que é moralmente correto. Algo daquilo que o senhor fez faria diferente? Nada, absolutamente nada. Faria tudo igual? Tudo exatamente igual. Você arrepende de nada? Nada, tudo nada. Dentro do parâmetro daquilo que a lei determina? Tudo dentro da lei determina, e tenho um orgulho imenso de ter pertencido ao governo do presidente Bolsonaro. A gente fala, eu citar a mídia negra novamente, que eu não gosto muito, mas tem que citar. Para o senhor que esteve lado a lado, está na verdade lado a lado com o presidente Bolsonaro, a preocupação que ele demonstra com o Brasil, com a crença, né, com a liberdade de crença, a liberdade religiosa, com a pátria, com a família, é tudo aquilo mesmo, deputado, para a gente entender? Eu sempre digo que o presidente conseguiu uma conexão com o povo que nenhum outro político jamais conseguiu, justamente porque ele é autêntico. Ele não é um produto de marketing. Ele é aquilo na frente da câmera e fora também por trás da câmera. Ele não é uma ficção, né? Ele não foi um produto criado por um marqueteiro. Ele é aquele sujeito completamente comum que se conecta com outras milhões de pessoas completamente comuns. E se há alguma coisa extraordinária nessa vida, é o que a gente chama de vida comum, com todos os seus valores, com todos os seus princípios, com todos os seus truísmos, né? Essas coisas básicas que nós gostamos, a respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar a Deus, ter fé, trabalhar, ser honesto, ter dignidade. E o presidente representa esses valores. Por isso que as pessoas gostam dele. Por isso que as pessoas se conectam com ele. Porque ele é realmente aquela pessoa simples, humilde, honesta, que nós vemos na televisão. Não é um produto de marketing enfeitado. Entendeu? Eu estou vendo aqui uma imagem do lançamento da sua candidatura junto com Raíssa, junto com Roma, que é candidato ao governo do estado, com a presença do Bolsonaro. Quando foi que o senhor decidiu ou foi convidado a participar desse pleito desse ano? Na verdade não foi decisão não, foi missão. Eu saí com os outros ministros, né, do governo federal. Então os secretários e ministros que o presidente convocou nessa missão saíram. E foi uma missão e foi decidida esse ano, por incrível que pareça. Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Eu sou capitão da polícia também, apesar de não estar na ativa há muito tempo, que eu precisei me retirar da ativa por causa da perseguição de Rui Costa. Mas missão dada é missão cumprida. Incorporei isso no militarismo e a gente leva a paz da vida. O senhor tocou no assunto que na verdade eu não ia falar, mas eu nem sabia que o senhor não estava na ativa também. Imaginei que havia se afastado para estar candidato. Mas dentro da Polícia Militar da Bahia, nossa briosa Polícia Militar da Bahia, que nós somos aqui defensores dinâmicos da Polícia Militar, entendemos os problemas da segurança pública no estado da Bahia, entendemos que o policial militar ele coloca a sua vida em risco pela vida do cidadão de bem, infelizmente não é bem quisto, bem visto ou valorizado pela nossa Secretaria de Segurança Pública, pelo nosso governador. Existe perseguição na Polícia Militar daqueles policiais que não apoiam o governo do estado? Ainda existe isso aqui na Bahia? A perseguição é clara, gritante e está aí para qualquer um ver. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu fui convidado para ser secretário de Estado,
o Rui Costa ele não me liberou. Ele me perseguiu de todas as formas possíveis para não me liberar para assumir o cargo. Mesmo o secretário de Segurança na época sendo um delegado da Polícia Federal. Então ou eu abandonava a polícia ou eu assumia o cargo. Como eu nunca me curvei por nada, ele achou que eu ia me acovardar, eu tive que abandonar o cargo, 17 anos de corporação. Você fazia parte de que corporação? Da PM. Não, que companhia? Lotaram em que companhia? Eu estava na época no Cefap. Na capital? Lá na capital, em Salvador. E aí eu tive que pedir afastamento de serviço ativo. E agora já deu o tempo de afastamento e tive que ir para a reserva não remunerada. E ele me perseguiu de todas as formas possíveis, inclusive abrindo um processo por criticá-lo mesmo não estando nativo. Mandou policial na casa de meus familiares, tentou de todos os jeitos me calar, mas eu acho o Rui Costa um sujeito patético, medíocre. E esse tipo de perseguição só contribui contra ele mesmo, né? Ele tem uma cúpula da Secretaria de Segurança Pública fraca, um secretário de Segurança Pública que defende a legalização de drogas, um comando da Polícia Militar que fica fazendo palestras sobre ideologia de gênero em vez de estar estruturando adequadamente a polícia, em vez de estar dando equipamentos para os nossos policiais, instruindo nossos policiais. E você tem um governador que está mais preocupado com os supostos empregos que o tráfico gera, segundo ele, né, do que com nossos policiais que vêm morrendo aí à torta e direita no combate ao crime. Então o que a gente tem hoje infelizmente, uma organização criminosa, que é o PT, comandando o estado da Bahia, né? E eles não vão me calar com nenhum tipo de perseguição, mas eles tentam. Eles abrem processo para qualquer um que ele ache que seja um crítico ou qualquer um que ele entenda que seja um risco às suas pretensões políticas. Triste realidade nossa Bahia atravessa. Deputado, por que Capitão André lá na Câmara Federal? Acima de tudo, os valores que o presidente da República representa. Acho que a gente viu em 2018 muito aventureiro se erguer e se projetar em cima do nome do presidente Bolsonaro e tornar a vida do presidente completamente difícil no processo de governar, né? Então, o presidente mais do que nunca precisa de pessoas que já foram testadas. Então, eu não sou um aventureiro, eu estava no governo federal durante esses últimos 3 anos. Vim como missão, não foi algo que eu quis vir, porque eu quis por projeto de poder pessoal. E o presidente precisa dessas pessoas para viabilizar o seu futuro governo, para fazer de fato as mudanças legais no Congresso Nacional que permitam impactar adequadamente as suas políticas. Aí eu vou dar um exemplo aqui do sul da Bahia, uma dessas políticas que eu acho que é importantíssima. Você tem aqui essa região cacaueira que foi drasticamente afetada pela vassoura de bruxa, que foi intencionalmente difundida, e eu tenho quase certeza que isso foi difundido a mando da época da militância do PT. Há suspeitas e indícios muito fortes. A história diz isso, né? Muito fortes indícios em cima disso, que foi o primeiro ato de bioterrorismo no Brasil. Então você destruiu aqui essa economia cacaueira, endividou esses fazendeiros, esses produtores rurais aqui da região, e a gente precisa perdoar essa dívida. É algo que eu quero pleitear. E se eu for eleito, é algo que eu vou brigar e batalhar para que essas pessoas tenham suas dívidas perdoadas, até porque houve muitos erros. A CEPLAC na época deu soluções erradas, as pessoas se endividaram confiando nessas soluções. Então acho que nós precisamos de um político que represente os anseios da região, que tenha ligação direta com o presidente da República, que seja a pessoa de confiança do presidente da República. Eu acho que eu consigo internalizar isso muito fortemente. E o apoio declarado aí do presidente, você vê que eu fui o único candidato na Bahia em que ele fez um vídeo declarando abertamente, né? Ele fala que na Bahia agora tem um capitão e tem o apoio da família, dos grandes nomes da direita nacional. Eu acho que eu vou conseguir representar adequadamente, dando essa sustentabilidade nos princípios macros, né? Deus, pátria, família, liberdade econômica, diminuição de tributo, diminuição de impostos, facilitar a vida das pessoas. E o Brasil no rumo certo. Com certeza. Deputado, forte abraço, a gente agradece sempre disponível aqui a turma que luta pela pátria, pela família, aquelas pessoas que a gente observa que querem realmente o bem do nosso país. Diante da história brasileira, diante de tudo aquilo que a gente passou, acho que o desenho político encaminha muito bem a manutenção do emprego, a continuidade do Auxílio Brasil, de tudo isso que o brasileiro precisa, que é o aporte do governo federal. E contar com pessoas como o senhor lá na Câmara, tenho certeza que o Brasil só ganha com isso. Forte abraço. Um abraço, fica com Deus. Tá aí, esse é o deputado, Capitão André Porciúncula, meu amigo, candidato a deputado federal, participando com a gente, apoiado inclusive aqui na Bahia.